Uma boa noite aí a todos que estão vendo esse vídeo pela manhã ou pela tarde. Quero compartilhar aqui um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, onde Cristo fala sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, e também foi pronunciada pelo profeta Joel, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí se cumpre aqui em Atos dos Apóstolos essa promessa da descida do Espírito Santo. Cristo, antes de ir à ascensão aos céus, ele fez um pedido aos seus discípulos e disse o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aqui no capítulo 1, no verso 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Isso aqui é muito interessante, e o que eu aprendo aqui, quero compartilhar com vocês, é o seguinte: quando Cristo diz o seguinte, mas recebereis virtude do Espírito, ou seja, poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então a pergunta é: para que eu tenho que receber o Espírito, essa virtude do Espírito? Para quê? Para que serve? Qual é o propósito? Qual é a finalidade de nós sermos cheios do Espírito, de ter essa virtude do Espírito Santo em nossa vida? O próprio texto ele vai responder. Nós, para ser testemunha de Cristo na terra, precisamos ter o Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer também: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja a colocação, está no imperativo: enchei-vos. Eu tenho que me encher do Espírito Santo constantemente. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Óleo é símbolo do Espírito Santo. Então, a finalidade, o propósito de nós termos essa virtude do Espírito Santo é para que nós venhamos ser testemunha de Cristo. Testemunhar o seu poder, a sua palavra. Testemunhar no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada. Tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, eu tenho que testemunhar o nome de Cristo, aonde eu colocar as plantas dos meus pés. Em qualquer lugar que eu for, eu tenho que espelhar Jesus para as pessoas. Eu tenho que, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, ele fala o seguinte, no capítulo, se não me falha a memória, 4, deixa eu ver aqui, Gálatas,
aqui na minha outra. Achei. Gálatas capítulo 4, no verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então veja bem, Cristo tem que ser formado em nós. O propósito aqui de Atos, do capítulo 1, é o próprio Deus, né? Vindo fazer morada na nossa vida. Onde o nome dele, Emanuel, significa Deus conosco. Então essa virtude do Espírito Santo nós precisamos ter para podermos testemunhar. Não tem como eu testemunhar se eu não tiver o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Fica essa palavra aí para a sua meditação. E que Deus nos abençoe a cada dia e que nós venhamos, cada dia da nossa vida, espelhar Cristo para o nosso semelhante em todas as áreas da nossa vida, nosso cotidiano, para que o nome de Cristo seja glorificado.